Fala aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Salomão, sou empreendedor, também sou o coordenador do Reuni Challenge e por diversas vezes eu já pensei em desistir de um monte de coisa na minha vida porque eu não me achava bom o suficiente. Se você também já passou por esse momento, por essa crise praticamente existencial, fica até o final desse vídeo porque aqui a gente vai falar muito mais sobre a síndrome do impostor, uma síndrome que ataca praticamente todo mundo em diversos níveis diferentes, mas eu acho que a gente consegue trabalhar muito bem e principalmente identificar esse ponto complexo da vida. Se não é na gente, vai ser em algum colega nosso de trabalho e aí a gente vai conseguir pelo menos ajudar um pouco mais alguém a se tornar mais autoconfiante, alguém que consegue se tornar um profissional melhor, porque o nosso objetivo aqui é ajudar vocês a se desenvolverem, a serem profissionais mais valorizados no mercado de trabalho e para isso a gente precisa muito do apoio de vocês para fazer com que essa comunidade se torne uma comunidade muito mais ativa e que a gente seja muito mais valorizado e também tenha colegas de trabalho muito mais valorizados e profissionais. E para isso eu vou pedir para vocês já deixarem o like, deixa o gostei de vocês aqui nesse vídeo, isso vai ajudar a difundir muito mais essa cultura de transformar um ambiente de trabalho muito mais legal de se trabalhar e também você se tornar um profissional mais empreendedor. Bom, esse vídeo a gente vai falar especificamente sobre a síndrome do impostor e tem aqui algumas características sobre essa síndrome e eu indico a vocês irem fazendo um checkzinho aí caso vocês já tenham passado por alguma desses sentimentos em específico que a gente vai falar aqui. O primeiro deles é baixa autoestima, praticamente você não se sentir bom o suficiente para fazer nada. O segundo deles é insegurança, então se você tem alguma vontade de fazer alguma coisa, você acaba não fazendo porque você se sente inseguro, você não se considera alguém que tem a capacidade de fazer aquilo acontecer. O terceiro é o complexo de inferioridade, que está bem relacionado a você se comparar a outras pessoas e quando você se compara a outras pessoas que beleza, elas podem até fazer um trabalho parecido com o teu, estarem no mesmo setor, você acaba sempre se sentindo inferior a essas pessoas e essa comparação não é boa porque a gente tem motivações diferentes para trabalhar, às vezes eu não estou num dia bom de trabalho, às vezes a colega não está em um dia bom de trabalho também, ou às vezes está em um dia melhor que eu e quando eu me comparo, quando eu coloco nessa balança, eu acabo sempre me sentindo inferior e essa não é uma comparação que deva ser feita, principalmente quando você está com essas características da síndrome do impostor. A quarta é a apreensão, então eu tenho muito receio em fazer as coisas, acho que não devo fazer, não devo conversar, não devo puxar à frente, estou sempre muito apreensivo em relação às atividades novas ou novos desafios que aparecem. E a quinta é o receio de ser exposto. Então, cara, olha só que louco, você tem baixa autoestima, você tem insegurança, complexo de inferioridade, apreensão e é óbvio que você vai ter também o receio de ser exposto. Então, quando tem aquela reunião, você não quer ser quem vai puxar a frente, você não quer ser quem vai criticar alguma coisa, quem vai dar algum feedback um pouco mais rígido sobre isso. Então, o receio de ser exposto também é uma das características de quem tem síndrome do impostor. E aí? Como é que tá? Você fez checkzinho em alguma dessas características? Todas elas? Não se preocupe, porque até o final do vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas características e também não fique desesperado, não é porque talvez você tenha dado check em todas essas características que você é um impostor, que você tem essa síndrome do impostor muito forte, porque existem vários mecanismos que você pode trabalhar em cima dessa síndrome, né, em cima desse sentimento ruim que a gente tem, para que você não se sinta tão mal, para que você se sinta alguém capaz de fazer as atividades, alguém capaz de trabalhar e ter um convívio melhor com os colegas de trabalho e também com a liderança. Bom, para a gente falar um pouco mais a fundo disso, então é legal a gente começar falando sobre autodepreciação. Autodepreciação, ela está relacionada a todos aqueles aspectos que eu falei e eu vou aqui dar um exemplo para vocês em relação à autodepreciação, algo que eu passei e acho que isso é muito importante pra gente falar. Eu tive burnout no ano passado, então o burnout ele é um show de horror, não indico a ninguém. Claro que o burnout não é algo que você tem porque você quer, ele é uma sequência de fatores que vem acontecendo durante um tempo
que eu não sei quantificar exatamente, para mim foi mais ou menos um ano até eu entender que eu estava com burnout. É claro, eu também, na época, estava empreendendo com uma startup, eu tinha um negócio e eu acabei quebrando esse negócio, e quando eu quebrei, aí veio mais um monte de sentimentos. É claro que a síndrome do impostor estava ali aparecendo de uma forma muito ativa na minha vida. E a autodepreciação é quando você acha que tudo que você faz é ruim. Tudo o que eu faço é uma porcaria, não serve para nada, todo mundo é melhor que eu. E aí você tem um outro fator que é bem importante da gente levantar aqui, que é a procrastinação. A procrastinação é basicamente você deixar para fazer depois aquilo que você pode fazer agora. Mas não é deixar para fazer depois e depois você faz, é deixar para fazer depois e você não faz depois, e aí vem esse sentimento de autodepreciação que embasa ainda mais a falta de vontade de você fazer, e você procrastina mais ainda e mais e mais e mais. E aí você acaba entrando em um looping bem complicado que vai envolver crise de ansiedade, vai envolver autossabotagem, vai envolver um monte de sentimento negativo que você acaba trazendo para você, e isso não é legal. Quando você identifica que você está procrastinando muito, uma dica que eu dou para vocês é vocês tentarem mudar a rotina. É claro que existem tratamentos para isso, inclusive indico irem para uma psicóloga. Se você está com esse sentimento, vai para uma psicóloga. É a melhor forma de você tratar isso, é uma forma um pouco mais efetiva de você estar trabalhando isso. E é claro, tem um profissional da área da saúde que está ali acompanhando vocês. Existem algumas abordagens que você pode ter. Eu, como tive um tratamento psicológico, né, eu acabei passando por essas etapas. E uma das etapas muito legais é você mudar a tua rotina. Mas é mudar a tua rotina de uma forma tipo, cara, muda a rotina. Eu, por exemplo, fazia mais de 3 anos que não viajava para lugar nenhum. Teve pandemia, 2 anos praticamente de lockdown aí infinito. E aí, quando começaram a se liberar, né, começou a ser mais flexível, fazer viagem, ter, de certa forma, aglomeração, eu ainda me mantive dentro de casa, não viajava, ia só para casa dos meus pais. E esse processo é um processo bem complexo, porque você acaba não entendendo que você está em um looping quase que infinito da rotina. E você quebrar essa rotina, fazer um negócio que você às vezes até acha que nem quer fazer, tipo, sei lá, jogar bola. Cara, eu sou uma pessoa que não joga futebol há muito tempo. Então, quebrar um pouco essa rotina, ir lá e fazer um negócio diferente, que eu acho que nem gosto mais de fazer, é algo que acaba mudando a rotina daquele dia e criando novas experiências. É tipo aquele filme lá do Divertidamente, quando você gera uma nova memória, né? Desbloqueia uma nova memória, e aí uma bolinha com uma corzinha diferente é gerada, e essa memória ela fica guardada. Esse processo é um processo muito legal para você desbloquear um pouco esse pensamento fechadinho da síndrome do impostor. A autossabotagem, ela tá ligada diretamente também com a procrastinação, porque você tem teus anseios, você tem teus sonhos, e quando você acaba não trabalhando em cima desses sonhos, você se autossabota. Então, você acaba desmarcando coisas que você tinha pensado em fazer. Eu, por exemplo, adoro fazer Muay Thai, eu treinei Muay Thai durante algum tempo e eu gosto muito de fazer, mas eu parei de fazer por me autossabotar. Então, cara, eu acho que não vai resolver nada, não tô tendo tanta evolução, tá melhor ficar em casa. Você se autossabota e não vai, e isso, é claro, tá atrelado também à procrastinação. E por último, mas não menos importante, tem também um sentimento bem ruim que vem da síndrome do impostor, que é querer agradar todo mundo. E esse sentimento talvez seja um dos piores que tem, porque, a grosso modo, querer agradar as pessoas é visto como uma coisa positiva. Pô, que legal, você não quer criar atrito, você não quer criar treta, é uma pessoa mais legal. Pô, eu posso confiar no fulano, porque o fulano, ele não vai me tratar mal, ele não vai me contrariar. Mas aí é que mora o problema. Quando você tenta agradar todo mundo, você, primeiro, que não consegue agradar todo mundo, é impossível agradar todo mundo. E o segundo ponto, você acaba se frustrando muito.
e se você se frustra porque você não agrada as pessoas, você acaba desencadeando uma série de sentimentos negativos sobre a vida, e aí é um problema gigantesco. E para isso você precisa trabalhar muito essa tua mentalidade. Eu gosto muito da abordagem filosófica do antifrágil, que é bem baseado lá no estoicismo, que você tem esse sentimento de que a vida é para viver agora e meio que não tem depois. Então, existem algumas abordagens que você pode estudar e você pode estar trabalhando para que você melhore lá no fim das contas. Então, se você tem ou já teve esse sentimento de baixa autoestima, insegurança, complexo de inferioridade, procrastinar pra caramba, ser muito apreensivo, medo de fazer as coisas, comenta aqui embaixo como que você trabalha com isso, como que você consegue trabalhar em cima desse aspecto. Se você conhece alguém, por favor, passe esse vídeo para essa pessoa, para que ela tenha noção também de que isso não é um sentimento só dela e que existem formas de trabalhar em cima disso. Também indico muito que você busque ajuda profissional, um profissional de psicologia, né, um psicólogo, uma psicóloga que possa acompanhar você pelo menos durante 2 meses para que você entenda um pouco mais de si mesmo e que você trabalhe em cima disso. Porque afinal de contas, o nosso anseio é baseado em um desenvolvimento profissional melhor, a ser reconhecido, valorizado no mercado. E é claro que a síndrome do impostor, ela acaba puxando a gente para baixo e não deixando a gente se desenvolver tanto quanto a gente merece. Galera, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Peço que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem o like de vocês e, é claro, compartilhe com a galera. Valeu e tchau!